Olá pessoal, estamos de volta para a sexta e derradeira parte, o sexto e derradeiro bloco dessa nossa aula sobre noções propedêuticas do direito do trabalho. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e tenho a honra de ministrar essa aula e de co-coordenar este curso vitorioso com minha amada amiga Ariana Linhares e o comandante-mor Renato Saraiva. E nós estamos agora rematando a aula, trabalhando temas de interpretação e integração normativa. Quando se fala sobre interpretação, é preciso verificar quem interpreta. Temos três tipos básicos de interpretação: a interpretação autêntica, a interpretação doutrinária e a interpretação jurisprudencial. A autêntica diz respeito ao próprio sujeito que emana a norma, o legislador. A doutrinária, aquela dos doutos, aquele dos que produzem doutrina, reflexão sobre o texto. E a jurisprudencial, aquela do aplicador do direito. Mas que métodos qualquer um dos três pode utilizar para se valer e fazer uma boa interpretação? Bem, o primeiro método, por excelência, é a interpretação gramatical ou literal, aquela que toma por base as palavras, os termos utilizados no texto a ser interpretado e, fixando seu sentido e seu alcance, diz qual é efetivamente a interpretação adequada. Há muito preconceito, há muita realmente algum tipo de restrição assim ideológico à interpretação literal, mas isso sinceramente é puro preconceito. Por quê? Porque a interpretação literal ou gramatical é a primeira que fazemos. Nós só partimos para outros métodos de interpretação quando ela não nos é razoável. E muitas vezes ela realmente é adequada, atende às finalidades e nós nos contentamos com ela. Mas, quando não nos contentamos, nos valemos de outros métodos de interpretação. O segundo método é o método da interpretação sistemática, né? Aquela que diz respeito a uma compreensão da norma dentro de um determinado contexto e aí nesse ponto para obter um determinado resultado. Isso aqui é importante e é, sem sombra de dúvida, uma interpretação muito importante, um método de interpretação muito importante. Por quê? Porque neste caso nós não vamos interpretar só o texto da lei, mas também o contexto do que a lei foi criada ou foi pensada para o caso concreto. Há também um método que é muito interessante. Eu, como dou aula, e essa acho que a aula para o modo de vocês vai ser comigo, sobre competência da justiça do trabalho, né? Quando a gente fala sobre o histórico, né, o método de um determinado instituto, isso é ótimo para explicar. Eu fico dizendo com frequência, e essa é uma frase que eu repito, que chegou a um determinado grau da vida que eu não conto mais história, mas sim sou testemunha da história. E aí, nesse ponto, às vezes eu conto a história não porque eu ouvi falar, mas porque eu a vi, eu presenciei. E aí a interpretação histórica é interessante para falar sobre determinados dispositivos. Eu, quando sempre falo sobre a emenda 45, que eu acompanhei a tramitação, vi o momento em que ela se tornou norma constitucional, né? Eu trago sempre algumas referências sobre o poder normativo, sobre a questão da relação de trabalho. Então, a interpretação histórica é sempre um elemento muito interessante para a formação do convencimento. Também da forma o método sociológico, né, em que nós vamos verificar aquela norma no contexto social em que ela foi emanada, para que finalidade, para que grupo humano foi que houve o direcionamento. E, finalmente, o teleológico ou finalístico, para compreender qual literalmente a finalidade da norma no caso concreto, para dizer talvez a interpretação. O finalístico é muito próprio da interpretação autêntica, né? Quando se verifica a intenção do legislador. Mas isso tudo é interpretação, ou seja, temos o texto e queremos dizer o que ele pretende dizer ou qual a interpretação, ou o que extraímos dele. Para arrematar a nossa aula, nós temos que falar sobre a técnica, né, sobre o tema da integração. A integração no direito do trabalho. O que é a integração? Isso aí traz respeito ao problema da completude do sistema jurídico, né? A lei de introdução às normas do direito brasileiro, a antiga lei de introdução ao Código Civil Brasileiro,
O Brasil tem essas coisas. Foi feita uma lei para mudar o nome da lei, né? A LINDB, ou antiga LIC, no artigo 4º, fala especificamente sobre a questão da utilização de alguns métodos de integração. Só que a nossa CLT, a nossa velha CLT, ela é muito mais ampla quando diz respeito a esses métodos de integração. E por isso, vamos para a tela para ler o artigo 8º da CLT. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Parágrafo único. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. Comigo, a leitura que fiz foi do artigo 8º da CLT. Um dispositivo que é muito interessante, né? Por quê? Porque ele amplia fontes de integração normativa além do comumente mencionado, né? Comumente a gente pensa em analogia, comumente a gente pensa em alguns outros métodos, como os próprios princípios que integram o ordenamento, mas o que é interessante mencionar? Essas menções não somente a analogia, mas a equidade, ao direito comparado. Isso é algo que, sem sombra de dúvida, é algo bem peculiar da nossa legislação. Deixa eu dar um exemplo sobre a analogia como um método de integração normativa, né? O que é a analogia? É pegar um caso semelhante, mas para o qual a norma não foi pensada, e pedir para fazer a aplicação. Talvez um bom exemplo, dois bons exemplos de analogia, né, estão nas súmulas 346, quando diz respeito ao intervalo intra-jornada, né, de digitador, e a súmula 428. São menções expressas nesse sentido. Vamos lá? A súmula 346 fala do TST. Digitador, intervalos intra-jornada, aplicação analógica do artigo 72 da CLT. Os digitadores, por aplicação analógica do artigo 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores nos serviços de mecanografia, datilografia, escrituração ao cálculo, razão pelo qual têm o direito a intervalos de descanso de 10 minutos a cada 90 de trabalho consecutivo. Comigo, vou mudar de lado de tela aqui. Aqui é interessante conversar um pouquinho. Sabe por quê? Porque um grande mérito desta súmula é o reconhecimento da interpretação pelo método da analogia para integrar na ausência de uma previsão legal específica. E aí, sem sombra de dúvida, partindo do pressuposto do império da lei, temos aí uma diretriz que é jurisprudencial já há muito tempo. Tenho, porém, e aqui é uma observância crítica, né, uma observação bastante crítica, que tenho, para mim, que o dispositivo poderia ter ido além e não se valer de integração normativa, pensando especificamente numa ausência de norma, mas sim, talvez, pensar em norma mais favorável. Em que sentido? Se nós verificarmos a NR17, verificaremos que a previsão lá é bem mais favorável ao empregado, de 10 minutos a cada 60. Talvez a súmula pudesse ir além na proteção. Mas o fato, porém, e não se pode deixar de registrar isso, que houve aí, neste caso, uma aplicação analógica na ausência de um texto legal. Lembre-se que as NRs são normas que não decorrem de um texto legal, mas sim da natureza de decretos regulamentadores, de normas de natureza complementar. Também, vamos aqui para a tela, pensar na súmula 428 do TST, que trata da figura do sobreaviso. Aplicação analógica do artigo 244, parágrafo 2º da CLT. 1. O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. 2. Considera-se em sobreaviso o empregado que,
à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. Comigo. Voltando aqui para outra tela, é preciso analisar que essa é a questão, né, de se construir uma previsão do sobreaviso sem previsão legal específica. Por quê? Porque a previsão da CLT se remetia ao sobreaviso pensando lá nos ferroviários, mas aqui considerando a questão dos meios telemáticos, a questão do uso no passado do BIP, do pager, mas hoje, pensando no celular, outras formas de controle, né, nós teríamos uma situação em que se aplica analogicamente a situação e com frequência é algo que tenho no meu dia a dia como magistrado também. Voltando aqui ao nosso tema, vamos pensar comigo ainda em alguns outros métodos de integração. Vamos pensar especificamente na questão da equidade. Por quê? Porque há uma controvérsia acerca de sua inclusão como método, como instrumento de integração. Por quê? Porque o próprio CPC, no artigo 140, parágrafo único, fala, repetindo norma, salvo engano, do 127 do CPC de 73, que só se pode utilizar a equidade nos casos previstos em lei. E isso, decidir por equidade, é decidir sem parâmetro legal específico. E aí você, se não tenho lei, eu estou pensando em integração, então essa decisão por equidade é isso? Não, a compreensão de equidade é um tema muito profundo. Então, há um texto meu, inclusive atualizado em parceria com a professora Claís, que é uma das nossas tutoras aqui, excelente também, né? Nós atualizamos essa discussão sobre equidade. Por quê? Porque, de fato, é preciso compreender que existem algumas utilizações, algumas modalidades de utilização da equidade. Não é somente essa situação do sentimento pessoal de justiça, não. Há, nesse ponto, a questão da integração normativa, verificando um sistema como um todo. E aí, nesse ponto, talvez tenhamos um campo mais amplo para atuação. Eu digo com absoluta liberdade, por quê? Porque a decisão no campo dos dissídios coletivos, com frequência, é com base em equidade. Nós, juízes, não estamos acostumados, normalmente, no exercício no poder normativo da Justiça do Trabalho, a fazer o que fazemos no dissídio individual, que nós temos uma norma pré-existente, uma alegação de violação, nós verificamos houve ou não houve violação e mandamos reparar. No dissídio coletivo, nós criamos a norma genérica e abstrata com base nas ponderações das partes, na observância do que ordinariamente acontece em outras categorias, mas o juízo é de equidade. Então, é um campo também muito interessante para pensarmos em aplicação do direito. Da mesma forma, devemos falar sobre os princípios gerais do direito. Quando nós falamos sobre princípios gerais do direito, aqui invocamos toda a construção dos princípios do direito do trabalho. É preciso entender novamente a noção das funções dos princípios. Por quê? Porque os princípios podem ter uma função informativa ou informadora na construção da norma pelo Poder Legislativo, não é isso que estamos falando. Podem ter uma função interpretativa, foi o que a gente falou agorinha há pouco, quando nós estamos falando sobre interpretação, e aí a noção de uma interpretação principiológica pode ser algo referente a uma interpretação sistemática ou uma sistemação finalística, teleológica, depende dos casos. Nós vamos pensar se os princípios estão sendo invocados como parâmetro de análise de um texto existente, mas sim, os princípios podem ter uma função normativa direta. E isso, sem sombra de dúvida, é um dos grandes desafios da contemporaneidade. Eu que dou aula, por exemplo, de direito de família, né, trabalho com muita frequência com o princípio da afetividade. Né? E eu sei que há muita crítica ao chamado panprincipialismo, a ideia de imaginar que tem princípio para tudo, mas na verdade não é uma inflação de princípios. É perceber se há um reconhecimento social de um determinado valor que se esculpe como princípio, quer dizer, se esculpe como norma jurídica e que deve produzir efeitos. Essa é uma questão extremamente importante e que pode ser utilizada no caso concreto também. Deixa eu falar também agora sobre uma questão interessantíssima, que é a questão do direito comparado. Por quê?
Porque é estranhíssimo, não é mesmo? Você vê uma previsão na CLT de se valer o juiz de direito comparado. E aí alguém pode dizer, mas que loucura é essa? É uma fere a soberania nacional imaginar que o juiz do trabalho vai aplicar uma regra de outro país aqui. Não, aqui é preciso compreender a matéria, porque quando nós estamos nos valendo do direito comparado como método de integração, significa para interpretar na situação concreta, valendo-se de outros diplomas. E isso aqui não é pensar em aplicação direta do direito estrangeiro. É isso que precisa ser bem entendido. É para buscar a sistematização. E tradicionalmente isso faz parte da história da Justiça do Trabalho. Eu sempre ensino para os meus alunos, quando está falando das origens da Justiça do Trabalho, que começa com uma origem administrativa, com as juntas de conciliação e julgamento, as comissões mistas de conciliação e o Conselho Nacional do Trabalho, né? Quando nós tínhamos aquela decisão das antigas juntas de natureza administrativa, que não havia recurso, mas havia a figura da avocatória pelo ministro do Trabalho, que poderia proferir uma nova decisão no prazo de 6 meses, contado da decisão original, né? Ou seja, imaginar que ele avocava, o ministro do Trabalho não tinha, obviamente, conhecimento jurídico, ainda mais nesse período dos anos 30, ele se valia dos pareceres da Procuradoria do Trabalho, que naquela época era uma assessoria do ministro do Trabalho. E esses jovens pareceristas, esses jovens assessores, esses jovens procuradores do trabalho, fizeram boa parte da doutrina trabalhista brasileira. Arnaldo Susequinde, Evaristo Moraes Filho, Luiz de Pinho Pedreira da Silva, né, tantos outros. E eles se valiam do direito comparado. Por quê? Porque naquela época não havia ainda uma legislação abrangente no Brasil e muito menos uma doutrina assentada. Então isso, de certa forma, no passado, nossa origem, até bem pouco tempo, antes da Lei Complementar 150, que trata da questão do trabalho doméstico, pós as emendas constitucionais, né, até mesmo para definir se uma diarista formava vínculo ou não, algumas pessoas se valiam dentro dessa situação. É um, é dois, é três, é quatro, quantos dias? O direito argentino tinha norma específica, e aí as pessoas tentavam dizer, olha, vamos pensar, é uma analogia ao direito estrangeiro, podia ser, talvez uma visão do direito comparado. Note que tudo isso são fontes para poder decidir no caso concreto. Não é algo fácil para se resolver nessas questões, mas nós precisamos, o que o juiz não pode é o non-liquid, o juiz não pode dizer não decido porque não existe lei. Não, se não existe lei, eu vou ter que me valer do sistema para integrá-lo. Esta é a regra básica para a compreensão do nosso sistema e para a distinção de integração para interpretação. Em interpretação, eu tenho o direito supostamente aplicável, eu tenho uma regra positivada para aquele caso. Eu vou interpretar aquela regra de acordo com métodos. A integração, não. Eu não tenho regra específica aplicável para aquela situação. E por isso, eu vou me valer de outras fontes normativas para, no caso concreto, trazer a resposta que procure realizar a mais lídima justiça. Eu espero que com isso eu possa ter dado uma visão suficientemente abrangente do tema das noções conceituais, dessas noções propedêuticas do direito do trabalho. Nós trabalhamos nessa aula, que é uma das aulas, a primeira aula é uma das aulas mais difíceis do programa. Por quê? Porque é uma aula que você precisa ter uma base boa de teoria, de filosofia, e para não torná-la chata, porque não é algo fácil ficar falando tanto tempo só sobre essas questões teóricas sem um aspecto prático. Por isso que eu fiz as referências à jurisprudência no caso concreto. Eu quero dizer, porém, no encerramento dessa nossa primeira aula, que eu espero que você possa aproveitar ao máximo o nosso curso. Eu não tenho a menor dúvida que, em termos de conteúdo, nós temos o melhor curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho do país.
E eu quero que vocês acompanhem cada uma dessas aulas, que você nos acompanhe nas redes sociais, nos dê um feedback, gostou da aula, tem alguma sugestão, tem alguma crítica, tem algum elogio, pode entrar em contato. Eu quero colocar novamente os meus contatos. Você pode me procurar no Instagram, R Pamplona Filho é o meu IG, você pode me procurar na fanpage no Facebook, pode escrever lá, pode mandar inbox e pode me procurar também por e-mail, rpf@rodolfopamplonaFilho.com.br. Tanto eu, quanto a professora Ariana, quanto o professor Renato, estamos à disposição para que nós possamos lhe outorgar com muito orgulho o título de especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Estácio, em parceria tecnológica com o SES. É uma honra coordenar esse curso. É uma honra ver a sua evolução. A gente se encontra na próxima aula.